Timor-Leste, sua natureza e seus jovens. São estes os verdadeiros recursos do pequeno estado que se tornou independente da Indonésia em 1999, após uma guerra civil e depois de décadas de dominações alternadas. E é este o terreno de trabalho dos salesianos de Dom Bosco, que juntamente com as filhas de Maria Auxiliadora, presentes desde 1988, compartilham o desafio cotidiano da população local em relançar uma economia ainda amplamente ligada a uma agricultura de subsistência, pobre de instrumentos de trabalho, em constante competição com uma natureza não favorável e causa de subnutrição. Um noviciado. Escola de diversos tipos e graus. Nas aldeias espalhadas no interior timorense, numerosas paróquias para cuidar. A presença salesiana em Timor-Leste, nação com a maioria da população cristã católica, consolidada hoje em dia graças a uma tradição missionária iniciada com pouco sucesso em 1927, mas radicada desde 1947 com o consentimento de Portugal, país do qual a parte oriental de Timor foi colônia até 1974. São também amplamente toleradas na vizinha Indonésia muçulmana. A dedicação constante e qualificada para com as gerações jovens torna com efeito bem aceita em todo lugar da ilha a obra educativa e profissionalizante de salesianos e filhas de Maria Auxiliadora. O costume e a paixão pela educação juvenil se exprimem em Timor-Leste e na Indonésia em estruturas escolares paroquiais essenciais. Muitas vezes, elas são pobres, mas com espaços e instrumentos concebidos da melhor maneira possível para abrigar crianças e adolescentes nos diferentes momentos do crescimento. Espaços para brincadeiras e o esporte, espaços para o acolhimento e a hospitalidade dos mais pobres e espaços para o estudo e a aprendizagem de um ofício. De fato, a economia timorense está se orientando com dificuldade em direção a uma nova cultura e ainda continua ligada à subsistência do núcleo familiar e da comunidade local. A aprendizagem de uma instrução primária e, quem sabe, de uma profissão são, portanto, oportunidades preciosas para os jovens de Timor. E os projetos salesianos se adaptam às necessidades locais. Em Timor-Leste, penso que a contribuição dos salesianos para a educação seja principalmente dar esperança à família e à sociedade timorense, proporcionando capacidade intelectual e competências para trabalhar, unidas a uma formação moral e religiosa. Creio que damos uma formação integral em todo o Timor-Leste, especialmente nesta parte do país, para a integração na sociedade. Trabalhando há muito tempo, existe uma boa aceitação por parte do governo e da sociedade, especialmente dos pais. Laboratórios de língua para o estudo do inglês e do português, língua oficial ao lado do teto e de outras 18 línguas faladas, são utilizados juntamente com o ensino das técnicas de confecção de roupas, de culinária e de panificação. Mais ampla ainda é a variedade dos ensinos técnicos que os jovens podem receber nas escolas de Dini Komoro e Fatumaca ou no Centro Técnico Dom Bosco de Tigarasca, na parte indonesiana da ilha, e no de Budidaya, na ilha de Sumbu. A eletrônica, a eletrotécnica e a mecânica são disciplinas de importância fundamental para os salesianos e os leigos, na maior parte ex-alunos, os quais muitos ajudam no ensino. Todo o trabalho de promoção que nós fazemos com tratores e com equipamentos agrícolas são feitos porque temos por trás a oficina de mecânica da escola, que serve de exercício para os jovens e na preparação para o futuro. Eles fazem trabalhos que são de utilidade imediata, e isso os entusiasma ainda mais. E, por outro lado,
Nós conseguimos seguir em frente graças a uma oficina de apoio, porque sem ela não seria possível, já que as peças que se quebram, que racham, que é preciso soldar, que precisam consertar, que precisam substituir, fazem parte do dia a dia, não só para os nossos tratores, mas também para os agricultores que começam a ter as suas pequenas cultivadoras com seus pequenos equipamentos. Eles vêm aqui e ficam contentes, porque encontram um lugar onde é possível fazer o serviço a preço acessível, podendo assim continuar a sua atividade. Mas as disciplinas ligadas à vida agrícola e à criação de animais são as que mais interessam aos jovens das escolas salesianas de Timor-Leste. Entender Timor significa dar-se conta de como a maior parte dos seus 900 mil habitantes vivem quase em simbiose com um campo cuja produtividade está fortemente ligada aos regimes das monções. Os 15 mil quilômetros quadrados da extensão de Timor-Leste podem efetivamente ser divididos em 3 faixas climáticas com diferentes capacidades produtivas e diversas variedades de produções hortifrutícolas e de cereais. O arroz é sem dúvida a fonte principal de trabalho e de alimentação. De uma boa colheita depende a vida das famílias. A mim, como a memória de vida agricultura. Nós aqui somos agricultores. O único trabalho que podemos fazer é este, a agricultura. Outros não são possíveis. São fonte de vida para nós o arrozal e depois a horta, onde plantamos também um pouco de milho e de amendoim, mas principalmente o arrozal, para podermos fazer as reservas para o ano inteiro. É esta atividade que desenvolvemos aqui. Mas cultivar o arroz significa preparar o terreno para uma boa irrigação durante as várias fases de crescimento da cultura e dispor de maquinários que facilitem a preparação e a colheita. A ação conjunta de salesianos e timorenses no vilarejo de Laga, perto de Quelicai, levou à realização de uma obra de canalização. A experiência de 40 anos do missionário Dom Elígio Locatelli fez frutificar os conhecimentos técnicos recíprocos, a disponibilidade de maquinários e a capacidade de interação com a burocracia local. O canal que terminou de ser escavado em 2004 é inspecionado na presença do chefe do subdistrito de Mocal, ex-aluno da escola primária salesiana de Porto Maca. Comprometemo-nos para repor em funcionamento um sistema de irrigação que a Indonésia tinha construído nos anos 80. Em 2000, uma inundação rompeu a represa. Então, a água baixou e não podia mais entrar no canal de irrigação. O nosso problema foi ir mais rio acima, fazer de maneira que a água entrasse no canal e reformar o canal, pois em muitos trechos estava danificado. São 8 quilômetros de canal que irrigam mais de 1.500 hectares de terreno. Portanto, quer dizer que são mais de 1.000 famílias que comem e que trabalham e que cuidam dele. O arroz é vida e o trabalho compartilhado se torna festa para a comunidade local, da qual os salesianos já fazem parte. A presença missionária se alimenta dia após dia com base na confiança recíproca, feita de partilha das mesmas necessidades e objetivos. A presença dos salesianos nos reúne, nos faz trabalhar juntos, nos ajuda também a nos sentir mais solidários entre nós. Esta influência é real. Os salesianos são a única presença amiga que temos, porque quando nos dirigimos aos outros, tanto ao governo quanto a outros de passagem, não conseguimos obter muitas coisas. Mas através do que o povo timorense pode ser resgatado? Da ajuda que pode receber para realizar a sua atividade agrícola, porque é a única que há.
Timor-Leste é um país pobre, mas habitado por um povo obstinado, cuja necessidade fundamental é poder dispor de meios e dinheiro para poder sustentar sozinho suas atividades com o tempo. Tá bom, vai chegar esse tempo, mas vai levar tempo para que cheguem a isso aqui. Mesmo porque o trabalho é condicionado por muitos fatores que são insistentes e que pioram. A falta de água está ficando cada vez mais grave, porque, efetivamente, está chovendo cada vez menos. E as consequências que daí decorrem. E depois, o aumento do preço daquilo que poderia pôr as máquinas para trabalhar. Por ora, a infraestrutura e as ferramentas de trabalho são carentes e o Timor deve ser ajudado com projetos ad hoc. Pessoas que venham para cá e que tentem penetrar um pouco nas dificuldades locais, que não pensem, mas na África é assim, em outros países é assado, mas nos Estados Unidos é assim e conseguiram. As dificuldades que existem na América e na África existem aqui também, porém condicionadas por outros fatores climáticos e do solo e de coisas desse tipo. O pequeno Timor-Leste custa sentir o chamado das cidades. Permanece necessariamente agarrado à própria zona rural. Há uma natureza de beleza intacta e difícil de dominar, e se propõe aos auxílios e aos investimentos externos com a única garantia da tenacidade e simplicidade da própria gente. As gerações jovens são a razão da obra salesiana. Estamos aqui com as crianças timorenses, que são justamente o futuro, que são o futuro do Timor. São alegres, basta pouco para elas ficarem alegres. Uma das nossas experiências, das minhas experiências aqui perto, em Fatumaca, quando esperam o pãozinho no Natal e na Páscoa. Começam logo no primeiro domingo de Advento a perguntar: vai ou não vai ter o pãozinho de Natal esse ano? Fazê-los contentes assim, com um pãozinho, mesmo se muito, muito seco, sem recheio, é uma alegria também para nós. Eu não quero nada mais dos jovens. Que sejam bons e que estejam sempre alegres, dizia Dom Bosco, fundador da família salesiana. Cansaço e alegria compartilhados e um minúsculo presente 2 vezes por ano. Se possível, também numa terceira ocasião, que seria o dia do padroeiro do vilarejo, que eles também preparam com entusiasmo e no qual esperam ter um pouco de doce na boca. É uma alegria muito barata, como dizem aqui em português, que não custa nada. É uma joia a bom preço, que não custa niente, mas que però